Hoje o tema da noite é tireoide. Vamos falar sobre hipotireoidismo, que é a diminuição de funcionamento da tireoide. Vamos falar sobre o hipertireoidismo, que é o excesso de funcionamento de tireoide, e algumas alterações da tireoide que pode causar cistos, pode causar nódulos e pode causar tumores, câncer na tireoide também. Mas eu vou falar um pouquinho menos sobre essa área de câncer, que não é tema dessa live aqui. O tema específico é o hipotireoidismo, que atinge as mulheres de 9 a 15 vezes mais do que os homens. Hoje a gente vai entender por que as mulheres, toda vez que você viu alguém falar sobre hipotireoidismo, provavelmente você viu uma mulher. Se você conhece alguém, provavelmente é uma mulher. Não quer dizer que os homens não têm problema na tireoide. Tem também problema na tireoide. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro, quando a pessoa fala, eu tenho tireoide, todo mundo tem tireoide. Tireoide é uma glândula que fica próximo às cordas vocais. É uma glândula que está lá dentro, interna. Tem as glândulas tireoides e tem as paratireoides, que são grãozinhos que estão lá dentro, que são outras glândulas que têm outras funções. Mas todos temos a glândula chamada tireoide. O que algumas pessoas desenvolvem é um problema na tireoide. E as pessoas vão, por cultura popular, vai comendo as palavras, né? E quando acaba a pessoa fala que tem tireoide. Todo mundo tem tireoide. Só que é que nem falar assim, eu tenho coração. Nossa, eu tenho coração. Não, todo mundo tem coração. Só que um tem problema no coração, outros não têm problema no coração. A tireoide, ela é um caixa de marimbondo, digamos assim, metaforicamente, ela é uma caixa de marimbondo. Por que ela é uma caixa de marimbondo? Porque na medicina se entende muito pouco. Hoje que até está tendo um entendimento, mais ou menos de uns 15, 20 anos para cá, que estão reestudando novamente a tireoide e todas as alterações dela, até onde ela pode chegar. Mas antigamente falava em tireoide, era problema de mulher, fazia ou engordar ou emagrecer, ou aumentava ou diminuía o metabolismo, dava medicamento, tinha nódulo, tinha cisto, tinha tumor, arrancava toda ela, acabou. E era isso, mais ou menos, o grosso, 80% dos problemas de tireoide estavam relacionados a isso. Hoje a gente sabe que um problema de tireoide pode gerar um problema no ombro crônico. Um problema na tireoide pode gerar síndrome do túnel do carpo crônico. Um problema na tireoide pode gerar obesidade mórbida. Um problema de tireoide pode levar à infertilidade. Então, quais as características dos problemas de hipotireoidismo? Eu vou focar hoje no hipotireoidismo. Então, como eu falei, a tireoide é uma glândula, ela produz três hormônios principais, que é o T3, o T4 e a calcitonina. A maioria dos médicos só pede para investigar o T4, não pede o T3. Mas hoje sabe-se, eles pedem o TSH, que é produzido aqui em cima pela hipófise, eles pedem o TSH de exame de sangue e pedem o T4. Então esse médico ele tem que se atualizar, porque hoje a gente sabe que o verdadeiro hormônio da tireoide é o hormônio T3. Um dos mais importantes hormônios da tireoide é o T3 e às vezes nem é pedido no exame. Mas a primeira coisa da noite que a gente tem que entender sobre a tireoide: exame de sangue não revela se a tua tireoide está normal, se a tua tireoide está funcionando menos, ou se ela está hiperfuncionando. Ela não é um exame confiável. Não é um exame confiável. A mulher geralmente, ou o homem, estão obesos, estão com a libido baixa, estão entrando numa depressão, não tem cansaço, tem fadiga, às vezes tem dores articulares, dores no corpo todo. Chega no médico, o médico pede alguns exames e ele olha e fala assim, você não tem nada na tireoide. E você vai embora de casa e muitas vezes o médico fala assim, você está mentindo para mim, você está comendo demais, por isso você está engordando. E às vezes não é. Às vezes aquele exame de tireoide, ele deu um falso negativo, porque os exames de sangue de tireoide,
eles não são confiáveis. A acurácia, o que é a acurácia? É a precisão do exame. Então a precisão do exame de sangue, às vezes, não revela o verdadeiro diagnóstico do problema da tireoide. Então nunca confie 100%. Meu exame de TSH deu normal. Meu exame de T4 deu normal. Meu exame de T3 deu normal. Às vezes você pode ter um problema na tireoide. É isso que a gente tem que entender. Então hoje, os profissionais de saúde que estão mais antenados, que estão mais atualizados, que tem estudos por trás de tudo isso que eu estou falando, só que essa é a área médica, eu vou entrar em outra área daqui a pouco, só que eu tenho que falar isso, porque muita gente chega, Gustavo, eu não tenho problema na tireoide, eu fiz exame e deu normal. Primeiro que aquele normal ali do exame não necessariamente significa normal, aquilo é uma curva normal da média das pessoas que fazem exame em laboratório. Agora eu pergunto para você, quem faz exame em laboratório? É quem está super saudável ou quem já está com sintoma e já foi no médico? Bom, quem está com sintoma já foi no médico fazer exame, não é verdade? 95%, mais de 90% quem vai fazer um exame no laboratório é porque está sentindo alguma coisa, foi no médico, ele pediu um exame. Provavelmente você já não está saudável, você já está em desequilíbrio. Então, a base de dados do laboratório, aquela média estatística do laboratório, é das pessoas doentes. Então, quando ele traz lá, aquilo é o normal dos doentes, não dos super saudáveis. Isso é um tema complexo, eu sei, mas eu não sabia disso, eu tive que estudar, porque eu não aprendi isso na minha faculdade de fisioterapia, e às vezes muitos profissionais de saúde nem sabem disso. Às vezes a pessoa pergunta, mas Gustavo, qual que é o valor normal do TSH então? Hoje, a Sociedade de Endocrinologia Americana, ela considera entre 0,2 a 2. Se o teu TSH, que é um dos hormônios que controla a tireoide, está entre 0,2 e 2, no máximo 2, ele está começando a dizer que mais ou menos parece que ela está normal, de 0,2 a 2. Se o teu TSH, escute bem, se o teu TSH, então vamos lá, ele está acima de 2, ixi, meu TSH deu 3, mas lá no exame diz que é normal até 3. Não é normal não, tá? Um exame perfeito, uma saúde perfeita da tireoide, ela tem que estar de 0,2 a 2. Se ela estiver acima de 2, significa que você deve estar começando com hipotireoidismo. Hoje, os médicos diagnosticam o problema na tireoide através, principalmente, da clínica, que são alguns sintomas e sinais que o paciente vai apresentar, que eu já vou falar para vocês. Mas de exame, TSH, se estiver acima de 2, já não está normal. Se o T3 estiver baixo, se o T4 estiver baixo daquela referência, também está indicando que tem algum problema. Se o anti-TPO estiver muito alto, significa que está desenvolvendo anticorpos contra a tua própria tireoide. Teu próprio corpo está tentando atacar a tireoide. Isso é um outro problema, é uma outra doença que eu não vou comentar hoje. Mas principalmente o TSH, o T3 e o T4, que são os exames de sangue padrões, digamos assim. E uma das coisas importantes é a ferritina. Então existe o nível de ferro no teu sangue, e existe uma substância chamada ferritina. Essa ferritina não é o ferro, é ferritina. Se a ferritina estiver abaixo de 70, vai lá e confere no seu exame. Se a ferritina estiver abaixo de 70, provavelmente o hormônio T4 não vai ser convertido em T3, que é o verdadeiro hormônio da tireoide que vai produzir ação. E muitas coisas podem fazer com que teu hormônio T4 não vire hormônio T3, que é o verdadeiro hormônio da tireoide que vai agir sobre ele. O que faz com que o T4 não vire o T3? Olha como é complexo isso. Para você equilibrar uma tireoide, às vezes leva alguns anos, não é em um mês que você regula uma tireoide.
é uma glândula extremamente delicada, extremamente delicada. Então eu estou falando do T4 virar T3. Anticoncepcional não deixa T4 virar T3. Anticoncepcional não deixa T4 virar T3. E daí você pode ter problema na tireoide. Cigarro, fumo, a nicotina também não deixa T4 virar T3. Medicamentos, aí tem uma infinidade de remédios e medicamentos que faz com que o T4 não consiga converter em T3. Deficiência de iodo. Ah, Gustavo, mas eu como iodo, porque iodo tem no sal, é lei, né? É lei. É lei, mas não tem, tá? Quando eles empacotam lá na fábrica tem iodo. Só que aquele iodo é o mínimo que a lei exige. Só que o iodo, ele é volátil. É que nem uma naftalina. Lembra da naftalina do guarda-roupa? Ele é sólido e daí em contato com o ar ele vai evaporando. O iodo também é assim. Então, lá dentro do saquinho, ele começa a evaporar. Quando você abre o saquinho de sal na sua casa, ele já evaporou, você deixa lá 30 dias, aquele iodo que tinha lá na fábrica já não tem mais ali. E iodo quase não tem em alimentos, porque o iodo deveria vir do sal integral. Provavelmente você não come sal integral na sua comida. São poucas pessoas que usam sal integral. O sal integral mais barato que existe é o sal grosso de churrasco. Você pega, tritura ele no liquidificador, você pode usar para salgar sua comida. Ele é 1000 vezes mais saudável que o sal refinado. O próprio sal rosa do Himalaia, o Sinsal do Nordeste. Nossa, hoje tem vários tipos de sal mineral integral, que deveria vir o iodo. E alguns alimentos, por exemplo, a alga. Aquela alga escura que está em volta do sushi, aquilo ali tem bastante iodo. Mas são poucos alimentos que tem. Então, deficiência de iodo não faz o T4 virar T3. Eu falei anticoncepcional, medicamentos, os mais variados possíveis. Olha como é complexo. Para concluir, tireoide tem uma causa? Não, não tem uma causa. Tireoide é um complexo de várias causas. Você tem que ter, para desequilibrar uma tireoide, você tem que ter um conflito emocional por trás forte, e eu vou falar quais. Você tem que ter toxinas envolvidas. Muitas vezes você tem deficiência nutricional. Então é um combinado de conflito emocional com toxina, com deficiência nutricional. E como que se faz? Por exame? Eu estou falando para vocês que exame não é confiável. O exame que vai falar assim, você tem ou não problema na tireoide, é o exame clínico. Então vamos lá, lembrar que a mulher tem de 9 a 15 vezes mais problema na tireoide do que o homem. Mas criança pode ter, idoso pode ter, qualquer um pode ter. Mas a mulher tem mais do que o homem, vocês vão entender, tem duas características aí. Então, o que eu estava falando dos sinais e sintomas que caracterizam a pessoa que tem hipotireoidismo, que é a deficiência de funcionamento da tireoide. Então vamos lá, eu anotei porque são várias coisas. Sabe a pessoa que faz atividade física, exercício físico, ela vai para uma esteira, ou ela vai caminhar na rua, ou ela vai pedalar, ou ela faz uma musculação, alguma coisa um pouco intensa, e ela fica toda vermelha, extremamente vermelha. Se você descartar a pessoa que é alemã, com a pele muito branquinha, que essa vai ficar vermelha mesmo, mas se você descartar, não, a pessoa não tem a pele branquinha, não é de origem alemã, e quando faz atividade física, ela fica toda vermelha, fica com um rubor facial. Sabe o que isso está indicando? Provavelmente essa pessoa tem um problema na tireoide. Olha que interessante. Se você faz atividade física e está ficando um pimentão, está ficando vermelho, provavelmente isso é um indicativo, não quer dizer que é um indicativo de um problema na tireoide. Outra coisa que pode indicar problema na tireoide, cansaço e fadiga, você está geralmente cansado, fadigado, não recupera. Você está ganhando peso ao longo dos últimos 3 anos, você ganhou mais de 10 quilos nos últimos 3 anos, isso aí provavelmente está denunciando algum problema na tireoide. É uma combinação de sinais e sintomas. Então, não quer dizer que você precisa ter todos. Então, vou repetir. Não precisa você ter todos. Mas, geralmente, as pessoas têm um combinado.
cansaço, fadiga, tem problema de sono, tem dores musculares ou articulares pelo corpo, a pessoa come pouco e engorda. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não posso nem passar perto da comida, eu não posso nem sentir o cheiro da comida, que é 1,5 kg, 2 kg a mais em 2 dias. E ela realmente não está comendo muito, ela está comendo pouco. E às vezes coisas que não tem excesso de calorias. E ela mesmo assim ela está ganhando peso. Então, aumento de peso nos últimos 3 anos, dores pelo corpo, cansaço e fadiga crônico, faz uma atividade física, fica vermelho o rosto. Tem pessoas que têm problema no punho, que não recupera, síndrome do túnel do carpo, problema no punho e não recupera, pode ser problema de tireoide. A pessoa tem um problema no ombro crônico, não recupera, isso pode estar denunciando um problema na tireoide. A pessoa tem ou excesso de oleosidade no corpo, no rosto, no couro cabeludo, ou tem excesso, ou tem a pele seca. Controle da oleosidade da pele, isso também está denunciando um problema na tireoide. A pessoa tem ou excesso de suor, sua demais, ou não sua nada. Faz atividade física, quase não sua, que isso aí é até mais grave. Então, isso aí também está denunciando um problema na tireoide. Então, rubor facial, dores, problema de infertilidade, está tentando engravidar, não consegue. A libido diminuiu, a vontade, o tesão pela vida, o tesão sexual diminuiu. Isso aí também está denunciando uma característica de problema de tireoide. Então, olha como a tireoide controla o corpo de uma maneira bem complexa. Então, vou resumir em 2 palavras. Qual é a função total da tireoide? Ela controla muito a temperatura do corpo e ela é um órgão do tempo. Ela acelera ou diminui a velocidade do metabolismo e de outras coisas. Então, é um órgão que mexe com temperatura, é um órgão que mexe com tempo. Os 2 T's. Lembra o T3, lembra T4, que são os hormônios. Tem outros, mas esses são os principais. Então você tem T de temperatura, T de tempo. É um órgão do tempo que acelera ou diminui. É um órgão que também abaixa ou aumenta a temperatura no corpo. Eu vou dar agora um teste prático para você que entrou agora. Hoje o assunto da live é hipotiroidismo, tireoide como um todo, entendendo ela de uma maneira mais ampla, mas trabalho com algumas técnicas, entre elas a nova medicina germânica, a microfisioterapia. E como eu falei, é um problema múltiplo. O problema de tireoide, ele tem conflito emocional envolvido, tem problema de toxina envolvido, tem problema de deficiência nutricional envolvido. Eu vou dar agora, passar rapidamente um teste barato, simples e prático para você fazer hoje à noite, para você poder entender o que está acontecendo com a tua tireoide. Eu falei que a tireoide controla a temperatura no corpo, não falei? Muito bem. Então existe um teste de temperatura basal. Você vai pegar um termômetro, aquele de mercúrio, de vidro, amarelinho, que tem mercúrio dentro. Você vai pegar, não aquele digital, pega aquele mais simples, aquele de vidro. E você vai deixar na cabeceira da sua cama, no criado mudo, enfim, uma mesinha que tenha do lado. Quando você acordar amanhã de manhã, você vai abrir o olho, não saia da cama, porque o movimento aquece o corpo. Você vai abrir os olhos, vai acordar, vai pegar na cabeceira da tua cama esse termômetro, vai colocar embaixo da axila e vai marcar 10 minutos. Depois de 10 minutos, você tira o termômetro, você vai ver qual a temperatura que deu e você vai anotar essa temperatura. Você anota a temperatura, anota a data. E nós vamos fazer 5 dias seguidos. A temperatura basal, que é a temperatura no momento que se acorda. Você não pode levantar, porque aquece o corpo. Tem que ser deitado no momento que você acordou. Aí você vai fazer isso no 2º dia, você vai medir a temperatura no 3º, 4º e 5º dia. Você vai fazer 5 dias seguidos, anotar a temperatura. Depois desses 5 dias, você vai somar as 5 temperaturas, dividir por 5. Você vai fazer a média e ver o resultado que deu. A temperatura média ideal basal do corpo, anotem aí ou depois voltem na live, é 36,7. O corpo humano é 36,7.
Se a média dos 5 dias da sua temperatura basal tiver menor que 36,6, vou repetir, se a média, os 5 dias somados dividido por 5, der menor que 36,6 graus centígrados, esquece o que o exame falou. Você está com problema na sua tireoide, você está com baixa da tireoide, você está com hipotiroidismo e isso já está fazendo mal, mesmo que não apareça ainda exames, mesmo que não apareça clinicamente, que não se manifeste, a tua tireoide não está conseguindo controlar a temperatura do seu corpo. Vocês vão ficar espantados, porque mesmo quem não tem sintoma vai medir e às vezes a temperatura dá 36, 35,9. Quanto mais baixa, menos a tua tireoide está funcionando. Então é um teste simples, é um teste barato, rápido, que você pode fazer medindo 5 dias seguidos para ver a tua tireoide. Mas aí, Gustavo, o que eu faço? Se eu descobrir que a minha tireoide... Porque você tem enzimas, por exemplo, no aparelho digestivo, você tem enzimas que é que nem um fogão. Pega o fogão da sua casa. Pra você virar um alimento num outro alimento, o que você tem que fazer? Dar calor. Você não tem que dar calor para cozinhar, para fazer uma comida. Você tem que gerar fogo, você tem que gerar calor. Aí uma coisa química se transforma em outra coisa química. No corpo humano e nos animais é a mesma coisa. Para você transformar uma coisa química em outra coisa química, você precisa dar energia, você precisa dar calor. As enzimas precisam de uma certa temperatura. Se a tireoide não está controlando sua temperatura, o que vai acontecer? As enzimas não vão digerir. E aí você não vai conseguir absorver os nutrientes e a longo e médio prazo você vai estar desnutrido. E desnutrição vai piorar o funcionamento da tireoide e vira um ciclo vicioso, certo? A Vili está falando aí. Eu tenho hipotiroidismo. Ultimamente estou para morrer de cansaço. Exatamente, Vili. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, é um combinado de características. Nunca é uma só, tá? Nunca é uma só. Então, o seu médico de confiança, o seu endocrinologista, ele tem que ver uma combinação de exame de sangue, de exame em você, às vezes fazer um ultrassom só para ver se não tem, descartar um nódulo, um tumor, alguma coisa. Apesar que a maioria dos tumores e câncer na tireoide são benignos, você não tem que mexer. Quanto mais você mexer, pior. Tem gente que começa a mexer aí que o negócio começa a gerar problema, mas isso não é assunto dessa noite. Então eu falei as características da tireoide, sinais, sintomas que desequilibram, que estão mostrando que você tem hipotiroidismo. No hipertiroidismo é o contrário. Quem tem hipertiroidismo começa a emagrecer, leva susto, o olho fica meio aberto assim, estalado, como se a pessoa parecesse que está com medo o tempo todo, a pessoa leva susto, tem taquicardia. Isso tudo indica um problema de hipertireoidismo. Mas a maioria dos problemas da tireoide é hipo. A tireoide está funcionando menos. Tem alguns autores que afirmam que toda pessoa que tem hipo, ela passou por uma fase de hiper, mas às vezes mais rápido ou mais lenta, mais demorada e assim por diante. Eu mesmo tive problema de tireoide com 18 anos de idade, e eu descobri que o meu problema de tireoide vinha de um medicamento. Nem na faculdade de fisioterapia eu estava, e eu li na bula que um medicamento que eu usava para arritmia, que eu nasci com um problema de arritmia, e eu tomava uma medicação para arritmia, hoje eu não tomo mais, porque não tem mais esse problema. Eu tomava chamava Atlanzil, que é amiodarona. A miodarona, ele tem flúor. Escute com atenção. Cloro, toxinas, cloro, flúor, bromo, eles destroem a tua tireoide, eles vão atacar a sua tireoide. E cloro você tem na água que você bebe, a não ser que você use um filtro. Cloro você tem na piscina. Cloro você tem no seu banho, a não ser que você use um filtro. Flúor você tem na água que você bebe. Flúor você tem na pasta de dente, a não ser que você use uma pasta de dente sem flúor. Bromo, onde você tem bromo? Aquele pãozinho gostoso da panificadora, pois é, aquele fermento ali tem brometo.
Ali tem bromo. E o bromo também ataca a tireoide. Então olha quantas toxinas que tem. E aquele medicamento que eu usava... Então, quem usa fluoxetina... O que é fluoxetina? Um antidepressivo, não é? A fluoxetina, o próprio nome já está falando, ele tem flúor. E o flúor, novamente, vai atacar a tireoide. O medicamento que eu usava para arritmia, ele tinha amiodarona, Atlanzil, nome comercial. E eu mostrei para a médica, com 18 anos, falei, ó, mas e aqui? Tá escrito aqui que dá problema pode dar problema na tireoide. Ser medicamental. Ela falou, puxa vida. Me deu hipertiroidismo na época. E ela falou, puxa, ela tinha colocado como idiopática, uma infecção idiopática, ou seja, eu não sei de onde veio. Eu tô a hipertiroidismo, não sei de onde veio. Aí a hora que eu mostrei para ela, ela falou assim, puxa, veio desse medicamento. Eu não lembrei de perguntar se você usava algum medicamento. Olha só, avaliação. Não lembrei. E daí, eu na época parei de tomar com o cardiologista, entramos num acordo, enfim, fiz outras coisas, outros tratamentos. Hoje não tomo mais o que me deu aquele problema na tireoide. Depois virou hipo, tá? Depois ele virou, de hiper, ele virou hipo, que é o que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Primeiro tem hiper, às vezes nem sintoma teve, e depois ele virou hipo, e aquele hipo... Tem pessoa que está tomando 20 anos de medicamento. Se você toma Puran, se você toma todos esses que é T4, somente ele, você não vai resolver, você não vai curar o teu problema de tireoide, não vai resolver o teu problema de tireoide tomando esses medicamentos de hormônio só T4, que é o hormônio T4, o Puran e os outros, que eu não lembro agora o nome, ele é só T4. Você tem que tomar o T3 junto e tem que ver a causa, que é o que a gente está falando hoje. A gente vai entrar ainda em algumas causas. Algumas causas eu falei, que são as toxinas. Então, metal pesado, mercúrio, chumbo, alumínio. O que mais de toxina que gera problema na tireoide? Anticoncepcional, cigarro, medicamentos, uma infinidade de medicamentos, flúor, bromo, cloro, isso aí gera problema na tireoide também. Outras toxinas que dão problema na tireoide. Tem alimentos que se você comer em excesso eles vão também dar um problema na tireoide. Qual alimentos? Repolho, couve-flor, couve de Bruxelas. Eles têm uma substância, chama glucosinolatos. Essa substância, glucosinolatos, ela vai dar uma hipofunção na tua tireoide se você comer em excesso. Então existe por aí, por exemplo, uma dieta para curar diabetes, que é com repolho chinês, enfim. E daí a pessoa passa lá 15 dias, 20 dias comendo em excesso repolho, couve-flor e assim, mas em excesso, estou falando em excesso, todo dia fazendo suco daquilo e termina com hipotiroidismo. Ela quis curar uma doença, a diabetes, terminou com hipotiroidismo, que às vezes é mais grave do que a própria diabetes que ela estava, se às vezes era abaixo e assim por diante. A Sol Nutri está falando assim, baixa de selênio, excesso de glúten, tudo isso também, exatamente. Excelente aí, Sol, bem lembrado. Não só toxinas, e o glúten pode ser uma toxina também, tá? O glúten, como as deficiências nutricionais. Para a tireoide funcionar 100%, ela tem que ter iodo num nível adequado, ela tem que ter alguns minerais, zinco num nível excelente, ela tem que ter selênio num nível ideal, ela tem que ter tirosina também num nível ideal, ômega 3, etc. Magnésio. Mas os principais são o iodo, o zinco e o selênio. Principalmente iodo e selênio. Então, às vezes você nunca fez um exame para dosar, porque exame para dosar iodo, ele não sei se tem ainda no Brasil. Dificilmente tem. O ideal seria você suplementar. E quem pode te abrir o olho em relação a isso é uma nutricionista ou um nutricionista que trabalhe com essa parte, ou um médico, nutrólogo, que trabalhe com essa parte aí para poder investigar e fazer a tua suplementação correta. Que não adianta você ir tomar um polivitamínico mineral de gôndola de farmácia, tá? Já te falo isso. Isso não vai trazer benefício muitas vezes. Às vezes, ao contrário, é um tiro no pé. Vai te trazer malefício. Porque tem que ser uma dose para você,
manipulado, às vezes ele vai funcionar melhor que o comprado de laboratório. Já falei isso em outros vídeos e assim por diante, certo? Então aqui eu falei sobre exames, para quem está entrando agora, quem não acompanhou. Falei sobre os exames que não são tão confiáveis. Falei sobre a clínica, sinais, sintomas que a pessoa apresenta, que é mais confiável. Falei do teste da temperatura, que você pode fazer uma sugestão que você faça 5 dias seguidos. Volte o vídeo, vê como que faz. Se tiver dúvida, me pergunte, tá? O teste da temperatura. Falei sobre algumas toxinas que geram problema na tireoide, tá? Lembre, cigarro e anticoncepcional é um dos grandes vilões. Ah, Gustavo, mas se eu não usar anticoncepcional, o que eu faço? Pergunta para o seu ginecologista. Ele deveria saber que existe coisa muito melhor que anticoncepcional. Por exemplo, o DIU de cobre. Mas eu não sou seu ginecologista, confie nele, vai em alguém que entenda de toda essa dinâmica aí, certo? Então, os exames, as toxinas, as deficiências nutricionais. Então agora nós vamos entrar na minha área, que é a área dos conflitos emocionais, que vai trazer um processo aqui para a tireoide. Se você olhar, a tireoide está aqui, nesse nível, tá? Embriologicamente, quando o feto está sendo desenvolvido lá na barriga da mãe, as células que vão formar a base, quando você ergue a língua, ali embaixo, chama base da língua. Então a base da língua, ela é formada e depois as mesmas células que formam a base da língua vão formar a tireoide. Então, concluindo, dos conflitos que está relacionado à tireoide é a fala. Entende agora por que mulher tem 9 a 15 vezes mais problema de tireoide? Não é porque ela fala demais, é ao contrário. Vocês vão entender que é ao contrário. A entrada da mulher no campo de trabalho, e muitos estudos indicam isso, a entrada da mulher no campo de trabalho, agora ela teve que virar líder, agora ela teve que virar chefe, supervisora, gerente, liderar um grupo. Como que você faz isso? Através da comunicação, da fala. Não é por nada que a tireoide está bem próxima onde? Da prega vocal, as pregas vocais estão aqui. Então está relacionada à fala, conflito de fala. Mas qual o conflito de fala, Gustavo? Não conseguir reagir rapidamente a uma situação, falando muitas vezes. Eu falei que a tireoide está relacionada ao controle da temperatura no corpo e o controle do tempo. Lembrem disso, o principal conflito que envolve a tireoide, antes do que a fala, é noção de tempo. Um dos únicos órgãos que trabalha com linha de tempo cronológico, é a tireoide. Quando você não consegue fazer algo a tempo, estou atrasado, não cumpri prazo, não consegui reagir rapidamente à situação, num assalto, no marido agredindo, no chefe me cobrando, na reunião que me perguntaram e eu paralisei, não consegui responder, falar e não consegui reagir rapidamente a uma situação falando, tudo isso vai travando a tireoide. O grande conflito da tireoide relacionado a tempo, atraso, não consegui fazer a tempo, não deu tempo de eu reagir àquela situação. Então é um conflito de atraso, de não conseguir reagir à situação, é sentir-se oprimido em relação a tempo, tá? A característica tempo, que é fundamental isso. O grande processo de conflitos emocionais é não conseguir reagir ou fazer algo a tempo. Ou a pessoa que fala assim, nunca tenho tempo para fazer o que eu quero. Olha que interessante. Um dos grandes conflitos emocionais que geram hipotireoidismo e bloqueia a tireoide é nunca tenho tempo para fazer o que eu quero. Não conseguir reagir a uma situação. Falando, dizendo, qualquer coisa nesse sentido. Esse é um conflito de tempo. Cheguei atrasado, não consegui reagir. Um sentido de humilhação e impotência. Porque esse não conseguir reagir a uma situação é um conflito de impotência. Me senti incapaz, me senti impotente de reagir rapidamente a uma situação. Fiquei paralisado, não consegui fazer a tempo. Esse é o grande conflito da tireoide. A Gil está perguntando,
Por que é comum mulheres de uma mesma família terem problemas na tireoide? Filha, mãe, avó. Por causa da repetição de padrão, né? Isso é a biologia familiar, é a constelação familiar, é os estudos transgeracionais que dizem que a memória celular, ela vai no DNA. Ela vai no DNA. E ela pode ir de avó para mãe, de mãe para filha. Se o conflito continua, vou dar um exemplo. Vamos supor que o conflito lá que a avó vivenciou, ela foi abusada. E ela não conseguiu reagir a uma situação gritando, falando. E se sentiu travada. Não conseguiu correr, não conseguiu fugir. Depois a sua mãe vivenciou algo assim, com o irmão dela, com o tio dela. Um abuso, não precisa ser um estupro. Mas ela também se sentiu travada, não conseguiu reagir. Novamente ela vivencia. Ela já trouxe via DNA aquilo, e aquilo agora ficou mais forte ainda. Enquanto alguém não resolver, e como que resolve? Primeiro sabendo. Vocês agora estão sabendo uma das características do conflito da tireoide. Segundo, você tem que saber o que você vivenciou. Porque eu não consegui reagir a uma situação rapidamente. Quantas 1000 situações você já vivenciou só nesses últimos 3 anos que você não conseguiu reagir a uma situação rapidamente? Quantas? Centenas, dezenas que você vivenciou esse ano? Então você tem que saber aonde, por isso tem que fazer um tratamento. Quem quiser tratar, você tem que fazer um tratamento, 2, 3, 4 sessões. Quem quiser tratamento eu faço via distância, tá? É um tratamento longo. Esse é um tratamento que não é tão rápido. Você não vai curar um problema de tireoide em questão de 2, 3 sessões. Eu nunca vi isso. Mas se tiver no início, com 3, 4 sessões você consegue melhorar muito. Às vezes até parar o medicamento. Porque esse medicamento que você está usando há anos, ele já tem estudos mostrando que ele pode até começar a atacar a própria tireoide. Olha que loucura. Esse medicamento que você usa aí, de farmácia, que é baratinho, que não precisa de receita, ele mesmo, usado muitos anos, começa a atacar a própria tireoide e você começa a dar um tiro no pé com o próprio medicamento. Então, às vezes o teu médico, ele não está por dentro desses estudos aí. E daí como é que faz? Tem que saber a causa. Eu estou dando uma das causas aí, certo? O sentimento de impotência, sentir-se travado, não conseguir reagir. Essa é uma característica, tá? O hipotireoidismo também tem alguma coisa relacionada assim. Quando você está em hipotireoidismo durante muito tempo, o sentido biológico de você estar ali naquele conflito é de você querer que o tempo passe mais devagar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um avô seu, uma avó tua, te criou. Muito apegado com seu avô, muito apegado com a sua avó. Isso é um exemplo de caso que eu atendi. E daí chegou um momento lá com 20 anos de idade que sua avó, seu avô adoeceu e se acompanhou no hospital. E você, muito apegado, não queria que o tempo passasse rápido, porque a doença era letal. Era um câncer, questão médico falou, ó, tem 3 meses de vida, ou tem 1 mês de vida, ou tem 2 semanas de vida e acabou, vai morrer. E aí o cérebro desenvolve o quê? Eu queria que o tempo passasse mais devagar. Quando eu penso, eu queria que o tempo passasse mais devagar, você dá um comando para a tireoide diminuir o metabolismo, para que o teu corpo entenda que está passando lentamente o tempo e você aproveitar mais a avó ou o avô que está doente ali. Olha que interessante. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa. Toda vez que eu falo da nova medicina germânica, dos conflitos biológicos, conflitos emocionais, eles têm que ter um sentido. Ele não é um azar, não é um castigo que você está vivenciando. Não, muito pelo contrário. Essa doença, que a medicina chama de doença, de uma coisa errada, de um erro do corpo, na verdade não é erro. O corpo é super complexo e inteligente. Ele não ia fazer uma doença para te castigar. Isso não existe, tá? Esqueça isso aí. Existe um conflito emocional que você não está sabendo lidar, que o teu corpo precisa fazer algo para você enfrentar aquele conflito. Eu dei o exemplo do avô, a avó morrendo aí, e você querendo que o tempo passe mais devagar. Assim, o contrário, se você tem um hipertireoidismo, hoje alguém me pediu para falar sobre hipertireoidismo. Se você quer que o tempo passe rápido, por exemplo, o que eu estou vivenciando, eu vivenciei isso, olha que interessante. Eu estava em sala de aula e eu sempre detestei ensino médio fundamental, porque sofria bullying, etc, etc. E em determinado momento lá, acho que do terceirão,
também comecei a sofrer bullying de um professor. E o que meu cérebro queria? Queria que o tempo, essa aula vai acabar, essa aula vai acabar, essa aula vai acabar, quero que o tempo passe rápido, que eu não estou aguentando mais. Quero que o tempo passe rápido, não estou aguentando mais. E aí o que aconteceu? Hipertireoidismo. Você está sendo abusado, abusada. Você está vivenciando algo ruim e quer que o tempo passe rápido. Nossa, eu queria que isso aqui acabasse, mas de um conflito forte. Estou falando um estresse pequeno. Estou falando de algo inesperado, inusitado, que tira o teu chão, vivido em solidão, fortemente, e você quer que aquilo passe rapidamente, que o tempo passe, que eu não aguento mais ficar aqui. Me sinto impotente em lutar, me sinto impotente em mudar aquilo que você vai desenvolver, um hipertireoidismo. Olha que interessante. É o órgão do tempo, vou resumir. O órgão do tempo controla a temperatura também. Mas isso é uma outra data, eu vou falar sobre o assunto da temperatura. Mas o conflito maior é de tempo. Se eu não conseguir reagir rapidamente a uma situação, falando, fazendo, lutando, se eu desenvolvo, eu queria que o tempo passasse mais devagar, eu desenvolvo um hipotireoidismo, diminui o metabolismo da tireoide. Ao contrário, se eu vivencio algo inesperado, inusitado, que tira o meu chão, um estresse tão forte que eu gostaria que aquilo passasse o mais rápido possível, de tempo, noção de tempo, para eu sair daqui, para eu fugir, porque eu me sinto impotente, eu vou desenvolver um hipertireoidismo. Isso pode ser momentâneo, alguns dias, meses, ou você pode, por não saber entender o conflito, que é a maioria, ficar crônico. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é entender o conflito e as datas da onde estão. Mas Gustavo, como que eu vou saber a data? Por isso você tem que fazer uma técnica que eu faço, que eu misturei, eu tenho uma técnica minha, mas uma delas é a microfisioterapia, que vai rastrear pelo contato físico na epiderme, na primeira camada da pele, a gente ativa o sistema nervoso para a gente saber informações do que a pessoa vivenciou. São as memórias celulares. Isso é uma técnica sofisticada, veio da França. Quem vai pesquisa, tá? Chama microfisioterapia. Essa microfisioterapia, ela vai saber as datas, onde está aquilo que você vivenciou. A nova medicina germânica já é um pouquinho diferente. Ela entende isso que eu estou falando para vocês, que um conflito na tireoide é um conflito de tempo. Cheguei atrasado, não consegui reagir a uma situação, quero que o tempo passe devagar, quero que o tempo passe rápido. Aí você vai fazer uma onda ali, onde os hormônios vão aumentar ou diminuir conforme o que você precisa para aquele momento. A Carminha falou aqui, minha filha fez tratamento contigo e melhorou significativamente o problema de tireoide. Obrigado, Carminha. Carminha também, minha conhecida aí, enfim, obrigado pelo teu relato bonito aí, obrigado, viu? Eu não falei de um outro pequeno conflito que pode ter em relação à tireoide, que eu sempre deixo algumas coisas interessantes pro final da live. Quem entrou e saiu, perdeu, tá? Ou vai ver gravado. Então, o bonito disso, quando você fica até o final, é que eu deixo os segredos. Eu sou professor, 18 anos dando aula, eu sempre deixo algumas dicas para quem fica até o final. Então a dica que eu vou dar é um outro conflito que está relacionado à tireoide. Eu chamo de ressaca moral. Sabe quando você desabafa? O conflito da tireoide é não conseguir reagir a tempo. Não conseguir reagir a tempo. E às vezes falando, você travou, paralisou, não conseguiu falar nada. Mas e quando é o contrário? Quando você fala, desculpe o palavrão aqui, fala merda, tá? Você xinga, fala palavrões, fala um monte de besteira que não queria falar e fala, você descarrega, blá, você vomita. Depois que aquela situação passa, você chega em casa e você reanalisa e você tem uma ressaca moral, ou seja, você se arrepende daquilo que você falou. É como se você desse um comando pro teu cérebro. Eu não deveria ter falado aquilo. Às vezes você pronuncia isso para um amigo, para uma amiga, pô, eu não deveria ter falado aquilo. E você fica remoendo aquilo. Eu não deveria falar aquilo. Fala, tá aqui. Se você dá o comando pro cérebro, eu não deveria ter falado, o que o cérebro vai fazer? Vai travar a tireoide também, ela pode travar.
Então, se você falou, não se arrependa e fica se arrependendo. Não tem, o leite já derramou, não tem mais o que fazer. Vai lá, peça desculpa, vai lá, fala sinto muito, vai lá e peça perdão, mas não fique se arrependendo do que você falou. Porque culpa lesa a tireoide, culpa daquilo que você disse e não gostaria de ter dito. Você pega uma situação grave, por exemplo, onde alguém morreu. Eu falei uma coisa e no outro dia meu pai morreu. Eu falei uma coisa, não consegui pedir perdão para minha mãe. Falei uma coisa para minha irmã, meu irmão, me arrependi, ele se acidentou, faleceu. Olha que coisas dramáticas. E aí começa o problema na tireoide. Se você tá nessa vibe aí, você pode fazer constelação familiar e você pode falar para aquela pessoa, para aquele ente querido, que você sente muito, que você perdoa. Você pode fazer o meu tratamento, que eu faço você fazer isso. E daí desbloqueia você, desbloqueia a tua tireoide, certo? Carminha, sou muito grata por ter te conhecido, Dr. Gustavo. Obrigado, viu, Carminha? Obrigado mesmo pelo teu relato. Vão lá e comente no feed para eu saber quais são as dúvidas de vocês. Coloque lá o que você aprendeu, qual foi a sacada dessa live. O que de curioso você entendeu que não entendia. Coloca lá para as outras pessoas ver e você vai ajudar muita gente que tem problemas de tireoide e que às vezes tem uma solução simples. Às vezes a pessoa está usando muita pasta de dente que tem flúor, às vezes a pessoa tomando anticoncepcional, às vezes a pessoa com conflito com o chefe, com a mãe, e às vezes simples mudança já faz uma grande mudança na pessoa. Vai lá, comenta, deixa o seu relatório, se você gostou, se você não gostou, o que foi a sacada para você, o insight, o que você aprendeu de mais importante de hoje. Ok? Um abração, tchau, tchau.